Bom, agora tem o aspecto que vem sendo muito discutido, porque esse é um filme, obviamente um filme político, um filme que trata também de um deputado que foi assassinado, né, pelos assassinos da ditadura que tomou posse em 1964. Essa é uma ferida jamais cicatrizada, por mais que tenha havido uma lei, né, da anistia, uma lei, aliás, elaborada pelo lado ditador que estava no poder, mas é uma lei, né? Então, é óbvio que isso vai ser discutido para sempre. Agora, que fiquem os seus ensinamentos, porque essa premiação acontece na semana em que o Brasil vai lembrar os 2 anos do 8 de janeiro. Esse tipo de coisa, tradicionalmente no Brasil, ele recebe uma acomodação, se coloca uma pedra e não se discute mais. Como, por exemplo, tentativas de golpe em 56, 61, golpe de 64 e pronto. Acaba e não se fala mais nisso e não se pune ninguém. Não, tem que discutir sempre, tem que punir. Esse tipo de cicatriz não pode ser esquecida. Qual o teu ponto de vista, Zagarino? Que foi final de Copa do Mundo. Acompanhei essa vitória de uma forma bem ansiosa em frente à televisão e fiquei muito feliz. Porém, eu discordo um pouco do Piperno em relação a essa questão da politização. Tudo tem que ser politizado no Brasil. É como se nós vivêssemos num eterno Palmeiras e Corinthians, e não é assim que funciona. Você pega, por exemplo, muita discussão acerca da Lei Rouanet, de 16 bilhões de reais que é enviado pelo governo federal. Não foi. Quando, na verdade... Mas é um valor alto, Piperno. Não foi 16. Mas nós discutimos semana passada. Não. O valor que você colocar aqui é um valor muito alto. O que eu quero dizer é o seguinte, que o incentivo à cultura no Brasil tem que ser nos municípios. Não adianta você querer concentrar no governo federal para empurrar isso goela abaixo da população brasileira, que tem outras prioridades. Mas isso não significa dizer que nós, brasileiros, não ficamos felizes com atuações magníficas como essa da Fernanda Torres. Aliás, o filme em si é uma obra de arte que ultrapassa essa questão de política de direita e de esquerda. O filme, ao invés de tocar no ponto apenas da questão da ditadura, é um filme que fala de superação, é um filme que fala de resiliência, um filme que fala de dar a volta por cima e um filme que se tornou internacionalmente conhecido em razão de falar de um senso comum para qualquer nacionalidade, que é justiça. Então, o filme não ganhou ainda a premiação de melhor filme de língua não inglesa, mas ainda falta o Oscar e vamos continuar acompanhando para mais uma final de Copa do Mundo e quem sabe ele ainda assim não consegue trazer o Oscar para casa. Piperno, você quer fazer alguma observação sobre os dados da Lei Rouanet? Sim, foi algo que a gente discutiu aqui uma semana atrás. Então, vou esclarecer mais uma vez para a nossa audiência como é que funciona. Foram autorizados 16 bilhões para captação. Foram entregues milhares de projetos autorizados, 16 bilhões para captação por parte desses projetos. Isso não significa que houve efetivamente a renúncia de 16 bilhões. Tem projeto que recebeu autorização para captar 1 milhão e ele captou 10 mil. O número exato é de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Gente, não existe liberação de 16 bilhões. Até porque, embora exista a autorização, o Ministério, e o Alan conhece bem orçamento, ele impõe uma trava. Olha, a renúncia só vai até 2.400. O que passar disso entra na fila de espera para os orçamentos seguintes. Ou seja, houve autorização, mas não a execução. Fala. Mas o Piperno fala como se 2 bilhões de reais, se fossem R$2 uma bala. Não é 2 isso. bilhões de reais é muito dinheiro, não é o que nós brasileiros esperamos para incentivo à cultura, principalmente um dinheiro que é distribuído pelo governo federal. Não é distribuído. O incentivo à cultura tem que ser feito pelos municípios e outra, não para prestigiar já grandes artistas. O incentivo à cultura tem que ser para o pequeno artesão, para aquele artista do município, tocado pelo próprio município. Esse dinheiro poderia ser distribuído para o município vai saber fazer muito mais com essa verba do que, de fato, essa politização. Não à toa, Piperno, você vê, é muito claro, eleições, todos os artistas apoiam um grupo político. Por quê? Porque aumenta a verba. Bom, aí já tem um monte de coisas que, obviamente, elas não são verdade. Primeiro, 16 para 2.400 é uma diferença brutal. Todos os artistas, na semana passada, a direita estava aplaudindo um artista chamado Gustavo Lima, que se lançou candidato a presidente. Então, como que nós vamos dizer que todos os artistas são do mesmo grupo político?